Abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. É um texto que eu gosto muito, irmãos. Glória a Jesus. Em dois versículos vão contar uma história. Glória a Jesus. Em apenas 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9, nos diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo de número 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Jesus. Essa oração de Jabes, ela é aquela oração, ela respondida na íntegra. Na íntegra. O que Jabes orou, Deus ele realizou. O que Jabes orou, Deus ele realizou. Interessante nesse texto de Crônicas, que não é um livro que a gente costuma muito abrir, porque ele fala muito das genealogias, muitos nomes das tribos de Judá. Então é um livro muito cansativo para ler. Mas dentro desses nomes, nós temos essa história, em 2 versículos, que conta a história deste homem. Não vamos ter muito sobre ele, sobre o que fala sobre ele na Bíblia. Apenas esses 2 versículos vai contar a história deste homem chamado Jabes, que nos diz a palavra do Senhor que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele teve um destaque, ele foi mais brilhante, ele foi mais bem sucedido do que os seus irmãos. Só que o que nos chama a atenção também é que Jabes, irmãos, vai nos falar sobre dores, aquele que causa dor, aquele que causa dores. Com certeza, na sua concepção, ele não foi aquele bebezinho bem confortável na hora de nascer. Teve dores, a sua mãe teve dores para tê-lo. E isso trouxe a ele um peso, o seu nome. Isso significa Jabes, homem de dores, que causa dores. Então nós sabemos que naquele tempo os nomes significavam muito. E Jabes agora, ele carrega esse peso, ele carrega esse nome, causa dores, causa sofrimento. Então, irmãos, pelo nome nós podemos imaginar, nós podemos pensar como foi o crescimento desse jovem chamado Jabes, dessa criança. E toda vez que chamavam o nome dele, havia um significado: homem de sofrimento, homem que causa dores, homem de dores. Mas o que nos chama a atenção, amados irmãos, que diferente de Davi, ele estava no meio das malhadas, debaixo de uma obediência do seu pai. E Deus, ele fala com Samuel, que já tinha rejeitado Saul e já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Aí lá foi Samuel até a casa de Jessé, e ali conheceu a Davi, ungiu a Davi. Mas isso é uma causa divina, Deus o chamou, Deus o escolheu. Como Gideão também, que estava ali malhando trigo no lagar, e chegou o anjo, dizendo: olha, você é um homem muito valoroso, e eu quero usar você.
eu tenho uma missão para você. Só que Jabes, amados irmãos, ele por carregar este nome, por carregar este peso, seria um homem pouco provável que iria acontecer alguma coisa com ele. A sua autoestima possa ser que por um período um pouco baixa. Um homem que trazia um negativismo. Imagine você diante de uma sociedade em que quando você é mencionado o seu nome, se lembram-se de dores, de sofrimento. Hoje a gente fala lá do bullying, dos bullings, os jovens, né? Na minha época de escola tinha isso, só que não tinha esse nome. Tinha isso, a gente tinha que enfrentar os meninos lá que quando escolhia alguém, esse daí sofria. Até passar aquele ano todinho, misericórdia. Era qualquer situação, era aquela pessoa. E Jabes, eu acredito que ele carregou esse peso, carregou esse sofrimento, ainda jovem. Só que o que me chama a atenção, nós lemos que ele invocou o Deus de Israel. Amados irmãos, creio eu, que ele ouviu muitas histórias sobre o Deus de Israel. Muito do que Deus realizou, muito do que Deus fez, muito do seu poder, da sua fidelidade, e a melhor coisa ainda, irmãos, da sua aliança. Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel. O pacto de Deus é perpétuo, não muda, nem um centímetro, nem um milímetro, ele não muda, era perpétuo. Deus abençoou Abraão. Quando Deus escolhe Abraão, falou, vai ser benditas todas as nações da terra, através de você. Você sai do meio da sua parentela, que eu vou te abençoar. E ele ouviu sobre esse pacto, irmãos, sobre esta aliança. Chegamos até a comentar esses dias aqui num culto, acho que domingo à tarde, sobre Jacó, quando Jacó viu aquela visão da escada, Deus em cima e os anjos descendo e subindo, Jacó viu aquela glória toda, e quando tudo aquele cenário, aquela aliança, aquilo que Deus prometeu para Jacó, tudo aquele momento se acaba, Jacó falou, olha, terrível é este lugar, Deus estava aqui e eu não sabia. Interessante, irmãos, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que ele vela com a sua palavra para cumprir, mas muitas vezes dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, dentro do coração do jovem, pode haver alguma desconfiança. Deus está fazendo, Deus está agindo, e Jacó, ele disse, olha, Deus estava aqui e eu não sabia. Quantas vezes Deus está dentro da situação, na causa, e as pessoas não sabem. Elas só conseguem enxergar Deus quando as coisas dão certo, quando as portas se abrem, quando o caminho é aberto, eles enxergam Deus. Mas quando as coisas já estão um pouco mais complicadas, já não conseguem enxergar. Foi aquele jovem que quando viu aqueles inimigos cercando a casa, disse, agora estão perdidos, profeta, o que a gente vai fazer? Mas Deus, irmãos, tem um pacto com o seu povo. Independente da situação que nós estamos enfrentando, Deus, ele não muda. Estamos chorando, Deus está presente. Estamos sorrindo, Deus está presente. Deus é o Deus dos montes e é Deus dos vales. Deus está presente com a sua igreja. Deus está presente com o seu povo, ele não muda. O que a gente precisa entender é da sua aliança. A sua aliança, ela é perpétua. Ela é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo chega a dizer, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele fez uma aliança com o homem, e nós fazemos parte, irmãos, estamos integrados, estamos juntos, estamos inseridos nesta aliança. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, o nosso momento que estamos vivendo, não se resume naquilo somente, porque sabemos que as coisas vão passando. As coisas passam, irmãos. É que nem uma forte tempestade que você pensa, olha, quando está chovendo forte vai se acabar. Logo, logo ela vai passar. E logo, logo o sol vai brilhar. E o nome do Senhor será glorificado. Glória a Jesus. Irmão, Jabes ouve falar do Deus de Israel, e ele toma uma decisão. Bom é quando nós tomamos esta decisão sábia.
decisão dentro de uma sabedoria divina. É a melhor decisão que podemos tomar. Sabe o que Jabes tomou uma decisão dizendo: sabe o que eu vou fazer? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus, quando o povo estava saindo do Egito, que viu o mar, quando o povo questionou, indagou, Moisés foi falar com Deus. Deus falou: olha, eu peço que o meu povo, sabe o que ele deve fazer? Deve marchar. Marche, com o mar ainda fechado. Mas Deus, ele fez um grande milagre, soprou um vento, irmãos, e o mar se abriu. Imagine uma pessoa, irmãos, em sofrimento, mas ele ouvindo essas histórias que nos edifica, que nos fortalece, que aumenta a nossa fé. Então Jabes tomou uma decisão: sabe o que eu vou fazer? Eu vou invocar, eu vou clamar a Deus, eu vou pedir a Deus. E ele colocou um propósito no coração. Irmãos, como é glorioso quando nós colocamos um propósito no nosso coração. Porque Deus, irmãos, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe com propósito. Não é escolhe por escolher, mas com propósito. Então, quando nós colocamos um propósito, você vê como que é um propósito. Nós marcamos aqui uma oração das 11h30 à meia-noite, no mês de setembro. Terminou o mês de setembro. Quem continuou a oração? Havia um propósito, havia um horário. Era um propósito. Então, quando se há um propósito, o nome de Deus é glorificado também, irmãos. Jabes, ele colocou um propósito de invocar o Deus de Israel. Só que o propósito dele era o seguinte: sabe o que ele pediu? Não teve nada que Jabes falou: olha, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar. Não. Ele orou a Deus. Ele invocou o Senhor. Imagine diante daquela situação, carregando aquele peso, carregando aquele negativismo, mas ele invocou a Deus. E disse a ele naquela oração: se o Senhor me abençoares muitíssimo. Se o Senhor me abençoares muitíssimo. Irmãos, a bênção de Deus é coisa gloriosa. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Coloca a mão no seu coração. A bênção de Deus é o que precisamos. Aonde formos, a bênção de Deus está conosco. A Bíblia menciona pelo menos 8.000 bênçãos. É a vontade de Deus abençoar o seu povo. E ele clamou dizendo: se o Senhor me abençoares muitíssimo. Porque eu sei que a tua bênção foi como Abraão, que quando Ló escolheu qual lugar que você vai, Ló, lógico, se interessou pelas campinas, mas Abraão estava com a bênção. Não importava Campinas ou deserto, ele sabia que ele estava com a bênção. Aonde ele chega com a bênção, as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos com a bênção de Deus, irmãos, estamos bem-sucedidos, nós somos prósperos. Bendito seja o nome do Senhor. É a bênção de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aonde você plantar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, pode ter certeza, a bênção do Senhor está lá. A bênção do Senhor está lá. Jabes, ele desejou, irmãos, as bênçãos, dizendo: se o Senhor me abençoares muitíssimo. Foi ousado, irmãos, muitíssimo. Pastor, porque ele foi um homem ilustre, ele foi diferente dos seus irmãos? É porque ele teve sabedoria e fé, irmãos. Ele teve muita sabedoria e fé, enquanto que provavelmente os seus irmãos não quiseram. Ele diz: eu quero a bênção do Senhor. Só que isso é automático, irmãos. Recebendo a bênção do Senhor, já vem o próximo pedido: e se o meu termos ampliares, o Senhor vai me abençoar. Então eu quero que os meus termos se ampliem.
Irmãos, é a vontade de Deus que nós cresçamos. Cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento, cresçamos aonde estamos, cresçamos e naquilo que é necessário, que a nossa família cresça, que aonde nós estejamos cresça. É a vontade do Senhor. Porque onde está a bênção do Senhor, há crescimento. Diga para o seu irmão: meu irmão, onde está a bênção do Senhor, há crescimento. O crescimento vem, louvado seja Deus. Sabe que isso significa também os termos ampliares? Significa, eu não quero ser uma pessoa acomodada. Porque o termos ampliando significa trabalho, significa administração. Mas eu não quero me acomodar. Recebendo a tua bênção, eu quero que os termos se ampliem. Eu quero que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, quem deseja as bênçãos do Senhor, irmãos? Quem deseja que os termos se ampliem, que os termos se ampliem, quem deseja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Sabe que Jabes estava dizendo para o Senhor? Eu quero que as coisas aconteçam. Glória a Jesus. Lembra de quando aquele machado caiu na água, que aquele servo, ele ficou aflito e pediu para o profeta, que era emprestado. Mas sabe qual que era a intenção daquele machado? Era aumentar a tenda, era aumentar a escola. Ali o lugar já estava estreito, já estava pequeno. Ele queria que aumentasse, ampliasse. Glória a Jesus. Irmãos, desejar não é pecado, irmão. A gente precisa, para receber, pelo menos desejar. Sabia disso? Porque Deus cumpre o desejo do nosso coração. Precisamos pelo menos desejar. Para que Deus cumpra, pelo menos desejar. Tem pessoa que não deseja nada, não deseja nem um pouquinho. Deus está conosco. Glória a Jesus. É aquele lugar que você quer entrar, é aquele curso que você quer fazer, é aquela casa que você quer comprar, é um milagre. O que você deseja? Coloque nas mãos do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir o desejo do nosso coração. Glória a Jesus. Se o Senhor me abençoares muitíssimo, se os meus termos ampliares, e se a tua mão for comigo. Não adianta eu ter tudo isso, Senhor, sem a tua proteção. Preciso da tua proteção. Aí nos faz lembrar aquela coluna de nuvem pelo dia, aquela coluna de fogo pela noite, trazendo proteção. O Senhor dizendo para o seu povo: eu estou com vocês. Hoje eu estava com um menino da empresa trabalhando, ele falou algo e eu achei interessante. É isso mesmo, nós saímos, nós voltamos. Nós saímos quantos dias no ano para trabalhar, para resolver, para ir e voltar? Nós ímos e voltamos. A mão de Deus está conosco. Se a tua mão nos proteger, eu preciso da tua proteção. Glória a Jesus. É a certeza que o Senhor vai fazer, é a convicção do que o Senhor vai realizar. Eu preciso da tua mão me protegendo. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, dessa proteção. Precisamos dessa presença. Lembra de Moisés? Falou: Senhor, se a sua presença não for, não nos faça sair daqui. Não compensa sair daqui. Não compensa. Louvado, precisamos do Senhor. Glória a Jesus. A mão do Senhor está estendida sobre a sua igreja. A mão do Senhor está estendida sobre o seu povo. Aleluia. O salmista, no Salmo de número 73, ele vê a inveja dos ímpios. E ele chega a dizer: olha, em vão eu tenho feito, em vão eu tenho me consagrado. As palavras dele foi mais ou menos isso: eu tenho consagrado em vão. Aí nos diz o Senhor, o texto sagrado ali no Salmo 73, diz que ele foi à casa de Deus, e o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele: você está num lugar seguro, eles estão no lugar escorregadio.
Hoje vocês vê eles, daqui a pouco vocês não vê mais. Mas ele estava dizendo para aquele homem de Deus, aquele servo de Deus: eu estou com as mãos estendidas sobre você, eu guardo você. Não é porque você está passando por isso é que eu não estou contigo. Eu continuo presente na sua vida. E fizeres que do mal não seja aflito. Irmãos, o maior mal é o pecado. É o que nos afasta de Deus. É o que nos distancia de Deus, isso diz a palavra. É a única coisa que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado. E ele foi sábio nas suas palavras, dizendo: que do mal não sejas afligido. Eu não quero ser pego por este mal. É a oração que Jesus nos ensinou: livra-me do mal. Livra-me do mal. Irmãos, pode acontecer tudo conosco. O que a gente tem que se livrar é do pecado. A gente viver diante de Deus, irmãos. Aleluia. Com a consciência limpa diante do Senhor, viva diante do Senhor. Glória a Jesus. Dizendo que o Senhor é bom, dizendo que o Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. E pedindo: Senhor, livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, Senhor. Que nos afastamos de Ti. Esse é o maior mal. Não existe maior mal do que esse. Porque muitas vezes a pessoa tem tudo, mas não tem a Deus. Então ele não tem nada. Nós temos tudo, amados irmãos. Nós temos o Senhor. O Senhor está conosco. Nós chegamos neste lugar, abrimos a nossa harpa e louvamos a Ele. E sabendo que Ele está nos ouvindo. Estamos cultuando a Ele, sabendo que Ele está recebendo o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Sabemos, irmãos, que temos que ser renovados. Renovados. Pela graça de Deus, pelo seu Santo Espírito, para que a gente não se conforme com este mundo. Irmãos, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Essa foi a oração de Jabes. E o que mais me anima, amados irmãos, é dizer para todos que Deus ouviu a oração deste homem, que Deus concedeu o desejo do seu coração, que Deus respondeu a sua oração por completo. Então nós continuamos a clamar, nós continuamos a pedir. Não teve nada em troca, amados irmãos. Não é aquela pregação dizendo: olha, você dá e Deus vai dar, você faz e... Não, irmãos. Foi uma oração sincera diante do Senhor, e o Senhor ouviu a oração daquele homem. Glória a Jesus. Que o Senhor sempre cumpra, irmãos, a sua vontade sobre a nossa vida. Põe a mão no seu coração, iremos orar ao Senhor. Daqui a pouquinho a nossa irmã Ana Paula estará louvando e nós estaremos contribuindo. Como Jabes, ele tinha um desejo. Eu quero acreditar que ele parou um dia e escreveu e disse: é isso que eu quero. Não sei quantos dias ele orou também. Eu só sei que Deus respondeu. Feche os seus olhos, não sei o desejo do seu coração. Eu sei que o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Possa ser que seja algo tão simples, mas que você necessita muito. E Deus, Ele é fiel e poderoso para fazer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos, ó Deus, nesta noite. Olhando o Senhor, meu Deus, examinando a sua palavra, Senhor, vimos a história deste homem. Este homem que um dia decidiu invocar o teu nome, invocar ao Senhor,
rogando, Senhor, as suas bênçãos, que os seus termos se ampliassem, que a sua mão fosse com ele, que do mal ele não sejasse afligido, ó Pai, e o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, e tu podes, ó Pai, fazer abundantemente mais, Senhor. O teu filho que está pedindo uma ajuda, um socorro, que está clamando ao Senhor, que muitas vezes ele pode pensar que está sozinho, Senhor, que ele não vê ninguém, ele não vê nenhuma ajuda, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está com ele, que está com ela, Senhor, e o Senhor é fiel para cumprir o desejo do seu coração. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, os teus filhos em tuas mãos. Com certeza ele e ela, com esta vitória, o seu nome será glorificado, Senhor. Sê com os teus filhos, Senhor, que estão clamando, que estão pedindo, ó Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradecemos para todos sempre. Amém. Glória a Jesus.